Paz do Senhor Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã, que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa. Marcelo Oliveira aqui contigo, e você está no Guarda Instrução e vive como vive o nosso Deus, amém? Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, né, sobre aquela passagem da porta estreita, né, dita ali pelo Senhor Jesus. Então eu tenho certeza que será de uma grande edificação aí para as nossas vidas, mas antes de prosseguirmos, né, eu peço que você se inscreva aí no meu canal, ative o sininho também das notificações, para que você seja sempre avisado a cada nova postagem. Glória a Deus, ok? Então vamos lá. Aqui no livro de Mateus, capítulo 7, os versículos 13 ao 14, o Senhor Jesus disse assim: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. E estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Glória a Deus, né? Então, palavras aí do Senhor Jesus já dizendo para nós, né? Na verdade, ele está dando uma ordem para nós entrarmos pela porta estreita. Ele não está dizendo assim para mim ou para você, né? Olha, o Marcelo, ou João, ou Maria, Márcia, Beatriz, Ricardo, se você quiser, você pode entrar aqui pela porta estreita, mas também se você não quiser entrar pela porta estreita, você também pode entrar pela porta larga, você que decide, fica tranquilo, né? E não é bem assim que funciona, meu irmão e minha irmã, mas o Senhor Jesus ele está dando uma ordem, né? Entrem pela porta estreita, por quê? Porque é o único caminho que vai conduzir à vida, tanto é, meu irmão, que aqui no livro de João capítulo 14, no versículo 6, diz assim, né? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o entrar pela porta estreita já significa reconhecermos que só podemos ser salvos através do Senhor Jesus, através do sacrifício, né, que ele fez ali na cruz do Calvário. Recebendo o Senhor Jesus como Salvador, acreditando que ele veio para esse mundo, que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje se encontra à direita de Deus Pai, como advogado fiel de todo aquele que nele crê. Então, aquele que reconhece Jesus como Filho de Deus e o recebe, ok? Então, ele já está no processo inicial de entrar pela porta estreita. Glória a Deus. Uma outra coisa também que indica que a pessoa está entrando ali pela porta estreita. Após ela receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, o próximo passo que ela tem, meu irmão e minha irmã, é de se batizar nas águas, né? É o próximo passo. Porque não adianta a pessoa, não adianta nós estarmos numa congregação, congregando ali semanalmente, até mais de uma vez por semana, várias vezes por semana, mas se a pessoa não resolve sepultar o velho homem, fica complicado. Se batizar nas águas é um outro requisito, né, que mostra que ela está entrando pela porta estreita. Ela tem que decidir no seu espírito de se batizar, de se tornar uma nova criatura, ok? E a palavra de Deus, ela diz aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, assim, né? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda isso. Então, se batizar nas águas é extraordinário, meu irmão, porque naquele momento que a pessoa, vamos supor que a pessoa ela tem, sei lá, 50, 60 anos, né? E viveu a vida inteira ali, cometendo um monte de atrocidades, de loucuras, fazendo todo tipo de coisas que desagrada profundamente ao Senhor, ok? Assim como todos nós, antes de sermos batizados, ok? Mas suponhamos nesse exemplo que a pessoa passou ali 50, 60 anos fazendo tudo o que desagradava a Deus e ela resolve se batizar nas águas. Então, naquele momento que ela desce as águas do batismo, meu irmão, minha irmã, o que acontece ali? Todos os pecados da pessoa, do batismo para trás, são cancelados da memória de Deus. Ele joga no mar do esquecimento. E só passa a contar dali para frente. Então veja como é extremamente importante a pessoa descer as águas do batismo, ok? Então, se a pessoa ela está congregando, mas ainda não se batizou, ela deve urgentemente se batizar, porque isso representa também que ela, de fato, está entrando pela porta estreita. Não adianta ela dizer que serve o Senhor Jesus, mas se ainda não tomou a decisão de se batizar. Então ela tem que se batizar para onde? Né?
É o segundo passo depois de reconhecer o Senhor Jesus, é se batizar nas águas. Então isso também é um indicador fortíssimo de que ela está entrando pela porta estreita quando ela resolve se batizar nas águas e confessar publicamente, né, através, diante de várias testemunhas que ali estarão presentes, de que ela morreu para esse mundo e agora é uma nova criatura. Glória a Deus, amém? Prosseguindo aqui, né? Entrar pela porta estreita também significa ter um relacionamento com Deus através da oração, né? E aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17, diz assim, né? Orem continuamente. Em outras versões diz, orai sem cessar. Porque, veja bem, meu irmão, eu tenho um pai, eu sou filho dele, então nós temos que nos relacionar com ele em todo o tempo, e isso vai acontecer através da oração, né? Então, se a pessoa ela quer se santificar, ela quer entrar pela porta estreita, ela quer ser salva, ela quer viver separada das corrupções desse mundo, ela vai sempre procurar estar em comunhão com Deus através da oração. Ela sempre vai querer falar com Deus, sempre vai querer buscar o Espírito Santo, a presença do Senhor, confessar, né, os seus erros, ok? Adorar o Senhor, adorar, como diz na palavra, né, na beleza da sua santidade, ok? Então isso é um forte indicador também de que a pessoa ela está entrando pela porta estreita quando ela tem uma vida intensa de oração. A oração nós sabemos que é uma conversa com Deus e dentro daquela oração a pessoa adora o Senhor, confessa os seus erros, seus pecados, faz as suas petições, faz as suas intercessões, ok? Então isso mostra claramente que ela está entrando também pela porta estreita. É através da oração que essa conversa com Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Outra coisa que mostra profundamente que a pessoa está entrando pela porta estreita é quando ela procura, né, quando nós procuramos andar sempre na consagração em jejum. Meu irmão, o jejum, como já falei aqui algumas vezes, né, nos vídeos aqui, o jejum é de extrema importância, meu irmão. É muito importante que o cristão, nós que cremos em Cristo Jesus, façamos o jejum. Por quê? O jejum, o principal motivo do jejum, ao meu ver, embora tenha outros motivos também poderosos, mas o principal motivo, né, é de justamente mortificar a carne, né, para que a pessoa possa cada vez mais andar no Espírito, meu irmão. Então, veja bem, se nós que somos cristãos, se nós não jejuamos, como é que nós vamos procurar sempre andar no Espírito? Fica difícil. Como é que a pessoa vai mortificar a carne se ela não jejua? Então, entrar pela porta estreita, meu irmão, significa também ter uma vida de jejum. Aí eu digo para você, quantas vezes por semana? Eu sempre digo aqui que no mínimo, 2 vezes por semana nós devemos jejuar. Isso deve ser para nós um estilo de vida, meu irmão, ter essa prática. 2 vezes por semana, então você pode fazer o jejum de algumas maneiras diferentes. Você pode fazer um jejum parcial, você pode fazer jejum total. Aí é você com Deus, ok? Mas tem que ser feito para que a carne seja mortificada. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 24, diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, né, com as suas paixões e os seus desejos. Então, se nós pertencemos a Cristo, meu irmão e minha irmã, nós temos que sempre procurar mortificar a nossa carne, para que a gente possa andar no Espírito. E isso vai acontecer através do jejum. E o jejum mostra claramente que a pessoa também está entrando pela porta estreita. Glória a Deus, amém? Outro indicador que mostra claramente que a pessoa está decidindo entrar pela porta estreita, meu irmão e minha irmã, é andar em santidade. Se santificar na presença de Deus é permitir que todas as áreas sejam moldadas conforme a palavra do Senhor. É permitirmos que o Espírito Santo controle a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de tomar atitudes, de agir mediante as situações do dia a dia. Então, quando nós permitimos o Espírito Santo tomar controle das nossas vidas, em todas as áreas, em todos os sentidos, então
verdadeiramente nós estamos andando em santidade. Quando vem um pensamento que não provém do Senhor, na hora a gente já identifica aquele pensamento, já repreende, já expulsa ele, fala, não, pensamento mau, eu não quero você na minha mente, não. Sai daqui em nome de Jesus Cristo. Então isso mostra claramente que nós estamos entrando pela porta estreita e automaticamente nos santificando. Glória a Deus. E aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 ao 16, diz assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Olha que coisa tremenda isso aqui, meu irmão. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Né? Então, isso aqui é muito importante. Nós temos que ter uma vida diante do altar do Senhor santificada. Verdadeiramente, quando nós fazemos isso, nós estamos decidindo, né, entrar pela porta estreita. Glória a Deus, amém? Nós estamos entrando pela porta estreita quando nós não escondemos de ninguém que somos de Cristo. Nós sabemos, né, meu irmão, que em qualquer local, por aí, fora da casa do Senhor, a maioria ainda não é de Cristo. Eu digo ainda porque amanhã poderão se tornar cristãos, homens e mulheres de Deus, ok? Mas a verdade é que a grande maioria, aonde nós formos, a não ser que seja todo mundo de uma igreja, enfim, mas a grande maioria, aonde nós formos, a maioria não são cristãos, não são crentes. Mas se nós estamos trabalhando num local assim, se nós fazemos parte de alguma situação onde tem várias pessoas ali, ok? Se nós estamos na faculdade, na escola, fazendo um curso, enfim, e a maioria não é cristão, nós não podemos ter vergonha de falar para todos que somos cristãos, ou de mostrar para todos que somos cristãos. Quando nós fazemos isso, também estamos procurando entrar pela porta estreita. Nós mostramos para Deus que, de fato, estamos entrando pela porta estreita, porque ali acontece a separação, meu irmão. Veja bem, é claro que a gente não vai se achar melhor do que os demais, porque, na verdade, nós não somos. Nós não somos melhores do que ninguém, meu irmão. Nós não somos melhores do que aquele que está lá no presídio, do que aquele que mora na rua, do que aquele que está nas drogas. Nós não somos melhores que eles. Só que, a partir do momento que nós temos Cristo, que nós seguimos a Cristo, aí nós somos justificados pelo Senhor. Mas nós não somos melhores do que ninguém, ok? Mas nós não podemos esconder das pessoas que somos cristãos. Nós não podemos ser o famoso crente 007. Glória a Deus. Nós não podemos ser esse tipo de cristão. E a palavra de Deus diz aqui no livro de Marcos, né, capítulo 8, versículo 38, são as palavras do próprio Jesus Cristo. Olha o que ele disse aqui, ó. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, no meio desta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Olha isso, meu irmão. Então, nós não podemos de jeito ou maneira, sabe, sermos um crente 007, mas a gente tem que deixar explícito que nós somos de Cristo sim, meu irmão. Até porque, de repente, vai que alguém está precisando de uma oração, vai que alguém precisa de um aconselhamento, nós estamos ali já prontos para orar pela pessoa, para dar um conselho que vai abençoar a vida dela. De repente, ela ia tomar uma decisão e que ia custar caríssimo para ela. E aí nós, que somos de Cristo, damos um conselho com base na palavra de Deus, e aquilo vai livrar ela de um grande problema, de um perigo até mesmo de morte, porque nós demos um conselho baseado na palavra do Senhor. Amém? Então é muito importante, nós não podemos ser o crente 007, e quando fazemos isso, mostra claramente que nós estamos procurando cada vez mais entrar pela porta estreita para a glória de Deus. Algo muito importante também que mostra que a pessoa está entrando pela porta estreita é passar a tomar santa ceia. Então ela recebeu Jesus, ela se batizou nas águas, então ela mostra para Deus que ela está entrando pela porta estreita quando ela passa a tomar santa ceia. Eu não quero tomar santa ceia, irmão Marcelo, então eu digo para você que você corre um grande perigo de ficar para trás. Porque olha o que está escrito aqui no livro de João, capítulo 6, versículos 53 a 54. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
né? Muitas pessoas dentro de uma comunidade cristã participam ali dos cultos, aquela coisa toda, né? Dão até os seus dízimos, suas ofertas, mas não estão participando da Santa Ceia. Alguém pode perguntar, irmão Marcelo, se a pessoa não participar da Santa Ceia, ela corre o risco de perder a salvação? Meu irmão, a palavra está dizendo, olha só, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, né, não terão vida em si mesmos. Então, quem não participa da Santa Ceia, meu irmão e minha irmã, se ele não passar a tomar, ele ficará fora da salvação. Ele ficará fora, né, com relação a herdar a eternidade com Cristo. Então, o que mostra também verdadeiramente que a pessoa está entrando pela porta estreita é o fato dela passar a tomar a Santa Ceia. Quando nós tomamos a Santa Ceia, meu irmão, em outras palavras, nós estamos dizendo para Cristo, Senhor, eu quero ser santo assim como o Senhor é. Eu quero me santificar na sua presença. Em outras palavras, estamos dizendo para Cristo exatamente isso. Quando a gente participa do corpo e do sangue de Cristo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glória a Deus. Quem é que está entrando hoje pela porta larga? São todos aqueles que rejeitam fazer aquilo que os que entram pela porta estreita estão fazendo. Agora deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Essa palavra aqui, o Senhor Jesus, ele está falando para quem? Para os ímpios? Não, porque o ímpio não tem comunhão com a Bíblia, com a palavra de Deus. Essa palavra que o Senhor Jesus está dizendo é para mim e é para você que cremos em Cristo. O que nós entendemos aqui com essa palavra? Que dentro de uma comunidade cristã, veja bem, dentro de uma comunidade cristã, meu irmão e minha irmã, é que nem aquela palavra, nem tudo que está em Israel é israelita, ok? Então, dentro de uma comunidade cristã, vai existir aqueles que estão entrando pela porta larga? Com certeza, meu irmão e minha irmã, porque uma coisa é nós estarmos ali na congregação, perante os irmãos, andando em santidade, dando glória a Deus, aleluia, se desviando do pecado, aquela coisa toda dentro da comunidade cristã, dentro de uma congregação, amém? Mas aonde começa a vida cristã de fato, de verdade, é fora ali da comunidade cristã, da igreja, da casa do Senhor. É ali que nós vamos mostrar, primeiramente, para Deus, se nós de fato estamos entrando pela porta estreita. Então, a Bíblia mostra que naquele dia, muitos chegarão para ele e dirão, Senhor, em seu nome eu expulsei demônios, Senhor, em seu nome eu curei enfermos, Senhor, em seu nome, né, eu operei maravilhas. Mas a Bíblia também vai dizer que o Senhor dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha isso, meu irmão. Então, o que isso mostra? Que essas pessoas que vão receber essa negativa do Senhor Jesus eram pessoas que confessavam a Cristo, mas que estavam entrando pela porta larga. Por quê? A situação espiritual de quem está entrando pela porta larga são pessoas que andam na carne, nas obras da carne, na prática aí da prostituição, do adultério, da mentira, da bebedice, da glutonaria e de tudo aquilo que é obra carnal. Então essas obras da carne, elas são exatamente exclusivas daqueles que estão entrando pela porta larga. Então dentro de uma comunidade cristã, existem aqueles que estão entrando pela porta estreita e existem aqueles que estão entrando pela porta larga. Agora, um detalhe que eu quero falar para você aqui, isso aqui é muito forte, meu irmão. Veja bem, no versículo 14 aqui, né? Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. Então, isso aqui já mostra que o caminhar com Jesus é maravilhoso, é extraordinário, mas é um caminho que exige de nós todos os dias uma renúncia, meu irmão. Todos os dias nós temos que estar mortos para o pecado e vivos para Deus, conforme a palavra lá de Romanos, capítulo 6, versículo 11. O apóstolo Paulo falou, né? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, todos os dias, meu irmão e minha irmã, na verdade, em todo o tempo, toda hora, eu e você temos que estar nessa disposição mental. Eu declaro que eu sou morto para o pecado e vivo para o meu Deus em Cristo Jesus.
Essa é a confissão que eu tenho que fazer e você também, né? Porque o caminho é apertado, meu irmão. Então, se o caminho é apertado, significa que para ser salvo, a pessoa tem que pagar o preço de tudo aquilo que nós falamos agora há pouco. Agora, o que é algo que nós devemos ter muita atenção é que no finalzinho do versículo ele diz, né? E são poucos os que o encontram, né? São poucos o quê? Que encontram o caminho, que entram, né, pela porta estreita, pelo caminho apertado. São poucos, meu irmão. E a maioria está entrando pela porta larga. Porque a pessoa precisa se decidir, meu irmão. Ela tem que decidir no seu coração todos os dias entrar pela porta estreita. É uma renúncia. É uma renúncia. É repreender o velho homem todos os dias. É repreender a velha criatura todos os dias. Porque a velha criatura todos os dias ela quer ressuscitar. Só que nós não podemos dar essa brecha. Tem que mandar para o quinto dos infernos, né? O espírito da velha criatura. O espírito do mundo tem que ser repreendido em nome de Jesus Cristo. E nós estamos aqui vivendo um tempo, meu irmão, o cenário que nós estamos vivendo é o cenário do fim dos tempos, é o cenário que antecede aí o livro de Apocalipse. As coisas vão começar a acontecer. As previsões para 2026 não são nada boas. Obviamente que nós que estamos em Cristo, nós temos a esperança nele. E se nós confiamos em Cristo, ele vai nos guardar, ele vai nos livrar, mas as previsões para 2026, para esse mundo caído sem Cristo, meu irmão, olha, são terríveis, são terríveis. Então, nós precisamos nos atentar ao que o Senhor Jesus está dizendo, que são poucos os que encontram o caminho da porta estreita. E eu e você, nós temos que estar exatamente nesse caminho da porta estreita, entrando pela porta do caminho apertado. É o que nós temos que entrar, meu irmão. Bom, então era essa mensagem que eu queria passar para você, explicando aí um pouco mais no profundo, né, o que é entrar pela porta estreita, o que representa também a porta larga, e espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.